gostando desse fala aí no começo dos vídeos. Só dar uma olhada rapidinho, né, no pós-rodada, ver qual é que foi a terceira, a quarta tá no meio da semana, então é muito mais rápido. Então dá uma abertura rápida aqui para poder montar o time. Não deu para atingir a média dessa vez, o que ainda é pior do que as duas primeiras, porque as duas primeiras pelo menos deu para atingir 60 e pouco, que era a média de cartoleiros. Ó, tinha sido 68 na última, então essa foi muito abaixo, 52,70. E ainda conseguiu perder uma cartoleta, ou seja, em 3 rodadas só conseguiu 4 cartoletas e 40 e a média está em 116. Isso é muito ruim, porque agora na quarta rodada o time está bem caro, era para estar aí com pelo menos 130, 120 cartoletas. Então vamos ter que abdicar pelo menos essas duas próximas rodadas, rodada 4 e rodada 5, só para valorizar, porque não vai dar para jogar mais para frente, 6, 7, o futuro do campeonato com esse patrimônio. Então vamos ser bom até mostrar uma parte de recuperação, né? Trazer aí uma parte de recuperação, porque foi um começo realmente muito ruim de campeonato, então tentar trazer essa parte de recuperação de cartoleta. Ó, quase todo mundo desvalorizou a última rodada, só o Verret carregou o time aqui com a pontuação. Cano entrou como reserva de luxo, o Atlético e o Bahia foram grandes decepções da rodada, né? Porque foram muito mal e o time era basicamente Atlético e Bahia. Só os jogadores do Vasco que pontuaram bem. Então, esse foi basicamente o que aconteceu na última rodada. Já vou focar na próxima. Vamos dar uma olhada nos jogos. Não vai ter Vasco e Ceará, que foi ontem. Deixa eu ver os jogos da rodada. Os jogos que valem, né? Aqui. Botafogo e São Paulo, aqui vai ser bom. O Botafogo vai dar pra saber quem vai jogar, então a gente tem acesso à escalação e o Botafogo é o favorito. São Paulo conseguiu fazer o primeiro gol dele, mas ainda não venceu. 3 empates, 2 empates por 0-0. Então o Botafogo pode ser bom, tanto zaga quanto defesa. Tanto zaga quanto ataque. O meio de campo eu não acho tão bom, apesar de que o Savarino é uma ótima aposta. Mirassol e Grêmio. Mirassol ainda é um time bem fraco no campeonato. O Grêmio tem patinado, só ganhou a primeira. Então talvez valha aqui apostar em algum dos dois lados. Talvez o lateral do Mirassol, porque o Lucas Ramon é muito bom jogador. Sport Bragantino eu vou sair fora, o Sport está na lanterna. Muita decisão polêmica de arbitragem contra o Sport. O Bragantino não dá para saber ainda como ele vai se comportar no campeonato. Apesar de que tem o Juninho Capixaba, que é mito. Então, se quiser escalar o Juninho Capixaba, pode ir tranquilo, porque é muito bom jogador. Corinthians e Fluminense, talvez o Corinthians em Itaquera consiga impor ritmo, porque o time do Fluminense ele vem bem, né? O Renato Gaúcho começou bem. E vamos ver, mas é um jogo que eu não tenho muitos jogadores para apostar. Talvez só o Yuri Alberto, do outro lado do Fluminense, Cano, Arias. É interessante até, mas seriam várias apostas aqui no Corinthians e Fluminense. Esse é o grande jogo da rodada, Flamengo e Juventude. Bobear 6 jogadores do time do Flamengo. Quem for possível saber da escalação, porque infelizmente não vai dar pra saber. A escalação só vai ser do jogo Botafogo, Mirassol e Sport. Talvez Corinthians e Fluminense, mas tá muito em cima, então não deve ter escalação de Corinthians e Fluminense. Flamengo e Juventude é o grande jogo da rodada. Dá pra escalar boa parte dos jogadores do Flamengo aqui. Tomar cuidado pra não se decepcionar, porque o Felipe Luiz perdeu no meio da semana na Libertadores, escalando time misto, então fica complicado. E o Bruno Henrique tá envolvido nesse esquema de apostas. Não dá pra saber se ele vai jogar. Tá esquisito. Mas ainda assim, o Flamengo é o favorito da rodada, em cima do Juventude, que mesmo sendo o quarto colocado, né, foi porque ganhou as duas em casa. Inter e Palmeiras, o Inter tá jogando muito bem, só que o Palmeiras é um time bem enjoado, já tá em segundo no campeonato de novo, 2 vitórias. Bom jogo para botar um Alan Patrick, talvez. Não botaria jogadores da zaga, talvez só o goleiro do Inter. E é complexo aqui esse jogo também, o time do Palmeiras é bem forte. Santos e Atlético Mineiro. O Santos vem muito mal, demitiu o treinador, ainda tá sem treinador. Neymar vai ser titular pela primeira vez, pode dar uma emoção. Atlético Mineiro, não dá pra entender. Não dá pra saber o que vai acontecer. Não vou escalar jogador do Atlético Mineiro por enquanto. Scarpa, Hulk, Rony, são ótimos jogadores de cartola, mas principalmente fora de casa fica muito difícil. Vitória e Fortaleza, bom jogo pro Vitória tentar sair dessa lama, né, que ele se meteu jogando em casa, mas outro Fortaleza é outro time imprevisível, igual o Atlético Mineiro, também não dá pra entender.
Talvez escalar alguns jogadores de ataque e meio do Fortaleza seria uma boa aposta. E no Vitória, raramente aqui. Bahia tá no mesmo nível de Atlético Mineiro e Fortaleza, não dá pra saber como vai jogar. Às vezes joga bem na Libertadores, às vezes joga mal, toma muito gol, faz pouco gol. Difícil. Cruzeiro vem mal também. Ganhou o primeiro jogo em casa, talvez seja um bom jogo do Cruzeiro. Tem bons jogadores para apostar, né? Kaique, Gabigol, apesar de não ter jogado o último jogo. Matheus Pereira. Eu gosto muito do lateral, né? O William que ficou, porque o Marlon foi pro Grêmio, mas o William ficou. Então, boas apostas. Esse ano tá ótimo para jogar com lateral. Se desse para escalar 11 laterais, dava para jogar com 11 laterais. Mas não dá. Então, como eu disse, como o time está muito mal de valorização, eu vou montar focado nisso. Até falo quem pode pontuar ou não, falei aqui na análise, somente jogador de Botafogo e Flamengo. Só que eu vou olhar o mínimo para valorizar e vou procurar quem tem mais chance de pontuar só para poder mexer nessa rodada e talvez também na próxima, nesse patrimônio. 114 é muito pouco para jogar o campeonato inteiro. Fechado, mercado, time pronto também. A ideia foi aquela, valorização. Tava muito ruim de cartoleta esse esquadrão, então teve que fazer várias apostas para poder conquistar umas pontuações medianas ou até dar uma estourada, só que tentar ao máximo juntar cartoleta. Apostando principalmente em Botafogo e Flamengo, que para mim são os favoritos da rodada. Foi quarto de capitão, titular, já saiu a escalação no ataque do Botafogo. Não dá para saber quem vai jogar no ataque do Flamengo, então tô indo com Pedro e Bruno Henrique. No banco, o Ener Valencia. É uma boa dúvida aqui, se não botar o Everton Cebolinha de titular e o Bruno Henrique no banco, mas o Everton Cebolinha vai precisar de 10 pontos para valorizar, então deixei o Bruno Henrique mesmo, sem saber se vai jogar, e o Ener Valencia no banco. Também poderia ser o Romero, gostaria muito de colocar o Romero, que vai jogar contra o Fluminense agora, para ter alguém do ataque do Corinthians. No meio de campo, jogadores com a maior média, que é o Barreal e o Emiliano Martinez, mesmo o Emiliano fora de casa, mas como eles têm média alta, eles tendem a manter uma média básica e fazer uma valorização boa. Savarino para comandar o ataque do Botafogo, se o Botafogo jogar bem hoje contra o São Paulo. A defesa sólida, porque tem o Danilo para marcar e o Angileri do Corinthians, que são jogadores que vão custar pouco para valorizar. Em torno de... O Angileri é 1 e o Danilo é 4, então se manter o SG valoriza. Dois jogadores do Botafogo, né, o Jair e o Cuiabano, também fácil de valorizar. E se manter esse dia, eles conseguem valorizar bem. Dobrando a defesa do Corinthians com Donelli, de novo valorização, custa apenas 2. Qualquer um que manter esse dia aqui já gera um pouco de cartoleta. Felipe Luiz, porque é o treinador que tem o melhor time na rodada para conquistar a pontuação. Se der certo, ele tá caro, precisa somar 8, mas se tudo der certo, ele somar 9, 10 pontos para manter a média. Vai ser muito difícil valorizar, os jogadores todos estão muito caros no meio do campeonato, então provavelmente além dessa rodada, que está bem aposta, a próxima também vai ser tentando sempre jogadores baratos que possam gerar pontuação para acumular patrimônio. Essa rodada no time principal, por exemplo, gastaria 130 cartoletas e ainda não teria todas as opções. Os laterais estão muito caros e principalmente o meio de campo. Então é isso, o mercado fechou já. Aqui no banco eu deixei 2 jogadores do Mirassol. O Danielzinho é reserva de luxo. Acho que tem bastante chance de estourar na pontuação. Talvez se um desses jogadores fraquejar, ele pode tomar o lugar, pontuar bem, fazer uma boa valorização até. É isso, fechado já o mercado, aqui em cima. Vamos ver, final de semana tem de novo, então ficar de olho aí. Só acompanhar os jogos e final de semana outra análise. Pode curtir, pode se inscrever, quem estiver gostando. Tamo junto.